bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como é aprender inglês em 6 meses. Eu recebi uma sugestão desse vídeo aqui no YouTube e falei, bom, vamos falar, né, então, sobre como é, porque essa era uma grande dúvida minha também quando eu decidi ir para a Austrália. Então, a dúvida de muita gente é: vou conseguir aprender inglês em 6 meses de estudo? É muito pouco? É suficiente? A aprendizagem é realmente mais rápida? Enfim. Então, pra falar um pouquinho sobre como é aprender inglês em 6 meses, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, tá? Eu, na verdade, quando eu fui, eu tinha um nível básico, porque apesar de eu ter feito inglês há quase 2 anos, você não tem o contato com a língua todo dia, então você acaba esquecendo, é natural. Então eu fui com o inglês pra mim básico, tanto que no avião, assim, foi super complicado pra mim. Inclusive aconteceram algumas coisas engraçadas que depois eu posso fazer um vídeo pra vocês contando só os perrengues. E aí, só pra vocês terem uma noção, fui morar numa casa com 10 gringos. Tinha francês, colombiano, australiano, inglês, indiano. E isso foi fantástico. No início eu fiquei com bastante receio. No meu primeiro dia, assim, nos meus 3 primeiros dias, eu não queria nem ir na cozinha, porque eu tinha receio deles me perguntar alguma coisa. E tipo, eu não ia responder, né? Porque imagina a conversa como ia ser. Hi, hello, how are you? Hi, good. Ia ser assim, gente. Ia ser a conversa, entendeu? Porque não ia rolar. Porque você tem receio de, tipo, continuar a conversa e não saber o que ele ia te perguntar, não entender, não saber o que falar. Então, o início foi bem difícil. Na aula, na minha primeira semana, eu não entendia nada que a professora falava. Nada. Eu fiquei em pânico. Eu chegava em casa, falava pro meu namorado: Meu, eu preciso mudar de nível, não vai rolar, não tô entendendo. E ele: Não, calma, você vai entender e tal, dá um tempo, você precisa se acostumar. Na primeira semana, então, foi bem difícil. Na segunda, eu já comecei a entender mais e tal. Depois, eu tive que mudar de horário, então, eu tive aula com uma professora brasileira, mas ela tinha um sotaque americano. E foi bem mais fácil, óbvio. E aí, com o tempo, então, eu fui começando a entender melhor o professor, a conversar mais com os alunos. Em casa também eu tinha que conversar com a galera, né? No início, óbvio, eu ficava com receio, mas eu comecei a me soltar um pouquinho mais. Expliquei pra eles, né, que eu não sabia muito bem, então pra eles me perdoarem aí algumas vezes. Mas falando assim do inglês mesmo, eu acredito que o primeiro mês é bem assim uma adaptação. Então você vai adaptar o seu ouvido, a sua mente, você vai começar a ver que é tudo inglês. Você vai ter menos contato com o brasileiro, por mais que lá você vai encontrar brasileiro, como em qualquer lugar no mundo, mas você vai ter menos contato, então tudo vai ser em inglês, mercado em inglês, escola em inglês, trabalho em inglês, então, cara, você vai pegar, não tem como. Então, esse primeiro mês eu acredito que é de adaptação. Isso assim, gente, pra quem tem um inglês básico como eu, tá? Pra galera aí que já tem um inglês, tipo, avançado, eu acho que o primeiro mês também acaba sendo adaptação, mas é muito mais rápido, tá? Pra mim, que tinha um inglês básico aí, foi bem de adaptação. O segundo também, ainda é adaptação, mas você consegue aí começar a falar algumas coisinhas a mais, perder um pouquinho a vergonha. Eu acredito que pra mim, do terceiro pro quarto mês foi quando assim eu dei um boom, sabe? Tipo, quando eu comecei a realmente me soltar mais, porque nesses 3 primeiros meses eu ainda tava um pouquinho mais vergonhosa, assim. E aí, do terceiro pro quarto, eu comecei a falar mais. No quinto, eu já tava também conversando mais. No sexto, é quando, assim, eu tava, assim, engatinhada, sabe? Tipo, é quando eu ia aprender muito, quando eu percebia que eu já tava bem legal. Não assim, gente, fluente, tá? Mas quando você percebe que você tá no caminho certo, assim, sabe? Se eu comparasse, assim, com os outros meses, cara, esse sexto mês foi o mais bombástico, assim, foi o melhor de todos. E eu acabei não ficando mais tempo por alguns outros motivos, até porque o meu intuito era mesmo ter essa aprendizagem um pouco mais rápida do inglês,
ter a experiência de morar em um outro país, enfim, conhecer uma nova cultura. Então, meus planos não eram ficar lá por muito tempo, mas eu acredito que se eu tivesse ficado aí um ano, meu inglês ia estar, tipo, muito bom mesmo. Não que você chegue à fluência, porque a fluência, acredito que você tem que ficar lá talvez uns 2 anos, 3. Não tem assim como te confirmar. Vai muito de você também, do seu aprendizado, das suas experiências lá. Então, não adianta você só ir pra escola e só ficar e não trabalhar falando inglês ou não morar com pessoas que você vai falar inglês, porque vai ser mais difícil. Não que você não vá aprender na escola, você vai. Mas vai ser mais difícil, o aprendizado vai ser um pouco mais demorado. Pra mim, o que me fez aprender mais rápido foi morar com gringo. Assim, sem dúvida nenhuma. Na escola eu aprendi? Sim, eu aprendi. Mas você tá aprendendo com pessoas que também estão aprendendo, então acaba sendo fácil de compreendê-los, acaba sendo fácil você falar eles te entenderem, então você não precisa se esforçar muito, sabe? Quando você trabalha num lugar que você vai ter que sempre falar inglês, ou mora com pessoas os nativos mesmo, né? Quando você mora com essas pessoas ou trabalha com eles, eu acho que aí o seu aprendizado é muito maior. Então, eu não trabalhava diretamente com pessoas que falavam inglês. Eu limpava a casa de alguns clientes, óbvio, a gente conversava, mas era muito pouco. Então, onde eu aprendi mesmo foi em casa. Eles eram super pacientes comigo, então quando eu não entendia uma coisa eu perguntava, eles super compreendiam e tentavam me ajudar a entender. Isso era muito legal, nossa, muita saudade deles. Então, se você tem receio em ir para algum lugar para fazer um intercâmbio de 6 meses e não aprender inglês, fica tranquilo que você vai aprender. Claro, eu não posso falar aí diretamente de cada um, né? Vai depender também do seu esforço, óbvio. Não dá pra ir pra lá, ficar só com brasileiro, não querer se enturmar com ninguém na sala de aula ou na sua casa e falar que você vai aprender. Você tem que se enturmar. É imersão total, mas você tem que fazer por onde, entendeu? Pra você realmente ter esse contato. Então, eu acho que vale sim a experiência. Até pra quem vai ficar 3 meses, mas assim, óbvio, quanto menos tempo, tenha em mente que você vai aprender mais. Minto. Que você vai aprender menos. Então não tem como, vou ficar um mês porque eu quero ser de fluente. Não, você não vai ficar fluente, gente. Assim, é impossível, né? Então, eu acho que vale super a pena, não tenham medo. E se você não aprendeu tanto que você gostaria, pense em ficar mais tempo ou voltar para o Brasil e continua seus estudos, que com certeza essa sua experiência vai te ajudar aí no seu futuro aí com o inglês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, comentem aqui embaixo. Comentem, compartilhem com seus amigos, curtam o vídeo e se inscrevam no canal para vocês receberem os outros que estão por vir, tá? A princípio agora eu tô falando mais de Austrália, mas eu tô com um projeto aí de convidar outras pessoas para fazerem vídeos pro meu canal, então aguardem que vai sair coisa bem legal daqui, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau!